Hi everyone! I missed you so much. Give me a hug, give me a hug. So, nesse vídeo, nós iremos esclarecer aquela fala dos americanos de que você é brasileiro, não é? Então você não é latino. Não é latino. Muitos brasileiros se surpreendem pelo fato de que os americanos não consideram, vou te contar um segredo, brasileiros latinos. Aí a gente fica com aquele questionamento. Eu me considero latina. Já na lei dos Estados Unidos de 1976, tá escrito lá que os brasileiros, por eles não falarem o espanhol, eles não são considerados latinos. Se liga nesse vídeo. Os brasileiros não somos latinos. Pelo menos é assim como o pessoal dos Estados Unidos nos classifica. Se não somos latinos, o que somos? Bom, antes de eu falar para vocês como que nós brasileiros somos classificados aqui nos Estados Unidos, eu preciso te dizer como que eu descobri isso. E como isso está afetando na vida dos brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos. Recentemente, ao me candidatar para a faculdade aqui nos Estados Unidos e preenchendo o meu cadastro, ao colocar a minha etnia, eu me deparei com essa questão. E ao procurar pela opção latino, eu deparei que tinha todos os países da América do Sul, América Central, exceto o Brasil. E isso me deixou confuso, me fez buscar em outras categorias, onde que eu descobri que o Brasil é classificado de uma forma distinta dos outros países da América do Sul. Só que essa situação já vem impactando a vida de todos os brasileiros aqui. Ao preencher cadastros em órgãos do governo, como para tirar a carteira de motorista, não existe a opção latino brasileiro, ou seja, muitos de nós brasileiros acabamos selecionando latinos, porque não temos muita certeza da nossa etnia aqui nos Estados Unidos. Tudo é bem confuso, porque não tem nada relacionado ao Brasil. É confuso também nós brasileiros não sabermos falar espanhol. Para mim é algo que ainda fica um pontinho de interrogação na minha cabeça. O porquê de nós brasileiros sabemos falar apenas português, sendo que a gente é um mix de várias culturas. Então, no mínimo, como a gente é rodeado de vários países que fala a língua espanhola, o mínimo era nós sabemos falar o espanhol, né? Então, fica o ponto de interrogação aí. Só que oficialmente, segundo o governo federal dos Estados Unidos, os brasileiros não são considerados hispânicos ou latinos, porque o termo latino se aplica apenas para pessoas de cultura ou origem espanhola. O que é um grande absurdo, porque nós brasileiros sabemos que nós somos latinos. E essa classificação foi determinada pela última vez lá em 1997, que já faz um bom tempo. E durante uma atualização em 2020, o Departamento dos Censos, que controla o número habitacional aqui dos Estados Unidos, adivinha, deixou de atualizar o status dos brasileiros, resultando num aumento significativo no número de pessoas listadas como hispânicas latinas aqui nos Estados Unidos. Só que não foi somente os brasileiros que foram afetados com isso, porque o pessoal da Filipina e o pessoal do Caribe também se classificaram como latinos. Só que a grande pergunta é possível ser latino sem falar espanhol? Só que aí entra as contradições. Muitas pessoas dizem que latino é todas as pessoas que nascem em um país localizado na América Latina ou em um país que fale uma língua derivada do latim. Mas aí é que tá, o porquê de nós brasileiros não... Por que a gente não fala espanhol? Entendeu? Se tá enraizado nas nossas raízes. Se desde os nossos antepassados a gente teve um mix de cultura e o espanhol, ele é forte na nossa cultura. Então, assim, por que nós não somos fluentes em espanhol? Sendo que a gente tem do lado Venezuela, a gente tem o Uruguai que fala espanhol, que são todos países que aconchegam o Brasil, vamos se dizer assim. Só que essa classificação está um pouco incompleta, porque se considerarmos as pessoas que nascem na Argentina como latinos, também temos que considerar as pessoas que nascem em Quebec, no Canadá, porque ambas falam línguas que são derivadas do latim. Ou até mesmo como que fica a situação do Suriname.
Um país que está localizado na América Latina, porém fala a língua holandesa, que não tem nada a ver com o latim. Ou até mesmo os indígenas que falam a língua tupi-guarani, que como a gente sabe, não está relacionado ao latim. A verdade é que esse assunto é muito mais complexo do que você já imaginou. Um exemplo, que nem todos os países da América Latina podem ser considerados 100% latinos, devido à presença significativa da população indígena. Estima-se que mais de 50 milhões de pessoas sejam descendentes dos ameríndios, os indígenas do continente americano. A maioria da população na América Latina é uma mistura de europeus, ameríndios e africanos, resultando em uma população mestiça. Em muitos desses países a genética europeia é predominante, e isso é o que define a identidade latino-americana para muitos. Só que um exemplo interessante é o Paraguai, onde a população fala tanto o idioma guarani quanto o espanhol e possui uma maior proporção genética indígena do que europeia. Can I ask you a question? Go for it. What makes someone a Latino? They're Mexican, Spanish, like they came from Spain. What makes someone a Latino? They're Mexican. Mexican heritage or Hispanic heritage. What makes... Ou seja, brasileiro no exterior, ele não é de forma nenhuma, assim, especificadamente, né, de forma específica, nos Estados Unidos ele não é considerado latino. Então, assim, boa parte dos brasileiros se sente surpreendido com isso, né, eu sou brasileiro e me considero latino. E o americano chegar e falar, não, você não é latino. Aí o brasileiro fala, eu sou sim, eu posso te provar. Aí o americano fala, aqui na América você não é latino. Nananina não. É isso que tá se provando aqui nesse vídeo. Someone a Latino? Latino? Yeah. I honestly have no clue, bro. What makes like someone a Latino? I don't know. Okay. What makes someone a Latino? Mexican? Okay. What makes someone a Latino? They speak Spanish, right? They come from Latin America, right? O fato que, na verdade, o termo latino foi criado para descrever povos e culturas influenciadas pela civilização romana. E com a colonização das Américas, esse termo passou a ser aplicado aos descendentes dos colonizadores europeus. Aqueles que falavam línguas românticas como espanhol, português e francês, todas derivadas do latim. Só que hoje, cada vez mais, conseguimos ver que a usabilidade desse termo está perdendo sentido, porque somos todos misturados, principalmente no Brasil. Ok, eu sei que você agora deve estar se perguntando, e aí, Maca, mas afinal, como que nós brasileiros somos classificados nos Estados Unidos? Eu tô sentindo esse vídeo como se fosse aqueles vídeos investigativos, sabe? Tipo, tu contrata alguém investigativo pra poder investigar. E aí, por que a gente, nós brasileiros, não somos considerados latinos no exterior? Tipo, eis a questão, eis a pergunta. Tá engraçado isso. Vocês vão ficar chocados com a resposta. Apesar que você morando no exterior e indo resolver toda a sua documentação, isso não é nada engraçado, ou seja, é um perrengue, né, que se passa, porque, enfim, bagunça tudo, justamente para você não ser considerado latino lá, e para mexer com documentação, essas coisas, enfim, é uma dor de cabeça. Mas aqui pra gente que ainda não tá mexendo com isso, é algo no mínimo, assim, engraçado, vamos dizer assim. Finalmente chegamos ao assunto principal desse vídeo. Eu tenho que falar para vocês que ser latino ou não está relacionado com o que você aparenta. Ou até mesmo não basta nascer em um país que fale uma língua derivada do latim. A realidade é que não existe uma verdade absoluta para esse termo. Só que uma coisa eu sei, de acordo com as definições oficiais das faculdades aqui nos Estados Unidos, nós brasileiros somos considerados americanos, mas na verdade sul-americanos. Eu sei, provavelmente você já sabia disso. Só que o fato de ser latino ou não está mais relacionado a como você se identifica.
Agora eu quero saber de você. Você se considera latino ou não? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Eu vou ficando por aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui! Mas aí é que tá. Eu não sei se vocês já assistiram um vídeo que é o seguinte. Sabe o aplicativo que eu utilizo aqui pra conversar com o gringo? Então, teve um vídeo super engraçado que era o seguinte, de um brasileiro perguntando para os americanos o seguinte: olha, os brasileiros, o Brasil, ele fica, melhor dizendo, né, o Brasil, ele fica na América do Norte ou na América do Sul. Os americanos não sabiam dizer, né, beleza. Daí, o brasileiro falava assim: olha, eu moro no Brasil e eu sou americano também. Aí os americanos ficavam assim, tipo, como assim americano? Sim, eu sou americano, eu moro na América também. Aí dava um bug assim na cabeça na cabeça dos gringos, porque eles ficavam assim, tipo, como assim? Eu é que sou americano. Eu é que moro no United States, USA. Aí o brasileiro falava: olha, eu moro na América do Sul, então, consequentemente, eu sou um americano. Então, assim, eles quiseram aí enquadrar, vamos dizer assim, esse é latino, esse não é. E eles sabiam que nós somos um povo extremamente mestiço, né? Mas tem uma informação que eu tenho para adicionar para vocês, é que essa lei foi criada em 1976, essa lei americana, onde enquadra o brasileiro como um americano, só que enquadrado, né, na América do Sul. Então ele não é considerado latino, ele é considerado um americano, né, na América do Sul. Gente, ó. No entanto, oficialmente, brasileiros não são considerados hispânicos ou latino nos Estados Unidos. A classificação é baseada em uma lei de 1976, então é bem, né, que determina a coleta de dados sobre americanos de origem ou ascendência espanhola. Então, ou seja, com base nessa lei de 1976, nós não somos considerados latinos. E continua o meu ponto de interrogação aqui: por que a gente, brasileiro, não é fluente em espanhol desde chiquinho, sabe? Porque é uma língua extremamente gostosa de se falar, né? É uma língua parecida, vamos dizer assim, entre aspas, com a nossa. E o português, ele deriva, né, do latim, ele deriva do espanhol. Então fica esse questionamento. A educação do Brasil, ela é tão falida que não consegue ensinar uma segunda língua, né, para nós brasileiros. Fica aí essa pergunta para vocês. Fui!